Olá, muito bom dia a todos vocês. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer luz e a palavra verdadeira para o seu coração, uma palavra extraída da palavra de Deus para a sua vida. Recebam a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele, meu xará, Rodrigo Gundim. Bom dia. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, né, todas as manhãs, ou nos acompanham no decorrer do dia, porque tem muitas pessoas, xará, que não vê ao vivo, justamente, porém vê no decorrer do dia, no outro dia, né? Então, bom dia a vocês que estão nos acompanhando, que estão ouvindo, né, que estão vendo, ouvindo essa mensagem, que Deus possa abrir vossos corações, abrir nossos corações, abrir nossa mente, né, para receber essa palavra. Que a palavra do Senhor seja uma semente e que ela seja plantada em nossos corações e que nossos corações seja terra fértil para absorver essa palavra, absorver essa semente e que essa semente possa germinar e dar frutos e bons frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos numa semana de série e a série dessa semana, o tema é Posicione-se. Então, ontem nós falamos sobre, posicionamento de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e hoje nós vamos falar de um novo posicionamento. Toda semana trabalharemos sobre posicionamento, porque Deus está te direcionando a você tomar um posicionamento mediante a sua situação e a circunstância que nós estamos passando ou vivendo. E é por isso que nós já vamos ler o texto sagrado que hoje está registrado no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João, capítulo número 9, versículo do 6 ao 9, que nós vamos ler a partir de agora, que diz assim: E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego, e dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou enxergando. Os seus vizinhos e os que anteriormente o haviam visto mendigando perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam que era ele, outros diziam que não, mas apenas que se parecia com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu mesmo. Amém. Gente, essa história em João capítulo 9, na minha versão, fala assim, a cura de um homem cego de nascença. Naquela época, xará, você vai me dando o posicionamento aí que eu vou fazendo o plano de fundo. O povo acreditava, tanto é que no versículo 2, o povo acreditava que quem nasceu cego ou tinha alguma deformidade era porque pecou ou os pais deles pecaram. Porque no versículo 2 fala assim, e os seus discípulos, que eram os 12, que acompanhavam Jesus, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Ou seja, Jesus, quando veio ao mundo, xará, ele veio e quebrou muitas crendices, muitas crenças, muitas doutrinas que o próprio homem fazia, doutrinas do homem. Ou seja, então, Jesus estava passando e viu esse cego. Quando Jesus viu o cego, ele fez o quê? Ele chamou esse cego. Jesus chamou e fez o quê? E ali ele cuspiu, fez lama, colocou no olho dele e mandou ele ir lavar no tanque de Siloé. Que o tanque de Siloé é um tanque chamado o quê? Enviado, ou seja, remetente, que em hebraico é selá. Selá. É enviado ou remetente. Ou seja, para você ir no tanque de Siloé, eu entendo o seguinte, que alguém tem que te enviar. Quando Jesus opera um milagre na vida desse cego, ou seja, ele igual você fazer uma carta, você coloca o endereço da carta, você é o remetente, você escreve, de quem é essa carta? Não, essa carta é do fulano de tal por fulano de tal, ou seja, tem um endereço. Quando você é curado, quando Jesus opera um milagre, quem é o seu remetente é ele. Ou seja, quando ele te remete, quando você vai em Silá, aí quando o homem vai lá em Siloé,
O que acontece? Os olhos dele é aberto. E o decorrer da história, que quando eu estava lendo esse texto, que fica em João, capítulo 9, eu falei, poxa, mas Jesus passou e só curou esse homem. Os outros milagres, por exemplo, o milagre da mulher samaritana do fluxo de sangue, ela tocou. Ela tocou imediatamente, ela foi curada. E Jesus falou para ela o que? A tua fé te curou e te salvou. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ele falava assim, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Ou seja, primeiro salva, para depois cura. Né? E aqui aconteceu ao contrário. Primeiro foi a cura. Quando Jesus curou esse cego, Xará, eu fiquei lendo e falei assim, poxa, mas ele só foi curado, ele não tem nada com salvação. Será que vai ser o primeiro milagre que Jesus só curou, mas não salvou? E eu fiquei indignado. E eu falei, não, vou ler mais. Aí, na segunda etapa, fala o seguinte, os fariseus investigam a cura. Por que os fariseus estavam investigando a cura? Porque eles estavam perseguindo quem? Jesus. Porque eles queriam o quê? Crucificar Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era o enviado de Deus. Eles acreditavam na lei e não na graça. Porque quando Jesus veio ao mundo, foi o tempo de quê? De graça. Graça sobre graça. O tempo de Moisés, das leis, acabou. Quando Jesus veio, é graça. E eles não aceitavam. Inclusive eles falavam assim, pode alguma coisa boa vir de Jesus, que nasceu em Nazaré? Quem é Jesus? Não, Jesus sempre eles falavam, não, filho do carpinteiro, filho de Maria. Não, eles não acreditavam que Jesus era o enviado. Então eles sempre perseguiam Jesus. Eles viam os milagres e perseguiam quem foi, né, aqueles que foi operado o milagre, para que a gente possa questionar. Lembra do tanque de Betesda, do paralítico? Quando Jesus falou, toma teu leito, toma tua cama e vai no teu caminho. Quando ele estava saindo, para lá ele estava saindo, o que os fariseus fizeram? Pé cercaram ele, falou assim, uai, você está saindo com a sua cama no dia de sábado? Dia de sábado não pode trabalhar. Ele falou, não, aquele que me curou, mandou pegar meu leito e partir, e andar. Mas quem mandou você pegar o seu leito? Hoje é sábado. Então ele sempre questionava. Né? Quando Jesus operava em sinagoga, no dia de sábado, operava milagre, os fariseus falaram, não, mas você tem de segunda a sexta-feira, você tem 6 dias para operar milagre, no 7º tem que descansar. E Jesus falava assim, você tira o seu gado, o seu rebanho do curral e vai dar água para ele no 7º dia, e eu não posso curar uma filha de Abraão ou um filho de Abraão no 7º dia. Será que o gado é mais importante? Será que o 7º dia, o sabate, é mais importante do que um milagre? Então ele sempre batia de frente com os fariseus, com os doutores da lei. E aí os doutores, nessa época aqui, os doutores fizeram o quê? Não, vamos lá investigar. E não só os doutores, na Bíblia fala que os vizinhos, portanto os vizinhos lhe diziam, você leu muito bem o versículo 8, portanto os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era o quê? Cego, disseram, não é aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam, é ele. E outros diziam, ele é semelhante a ele. Mas ele disse, eu sou ele. Ou seja, ele teve um posicionamento para falar que Jesus curou ele. E o que ele falou? Falou assim, ó, e respondeu, disse, um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Ou seja, ele não teve medo. Porque naquela época os fariseus perseguiam, além de Jesus, os discípulos também. Sim. Perseguiam quem seguia Jesus. Mas só que aqui, quem estava indagando nele eram os vizinhos. Se a gente for decorrer o texto, aí vem a segunda etapa. Os fariseus investigam a cura. E os fariseus perguntou, ó, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. E outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Ou seja, até os próprios fariseus já estavam divididos. Lembra de Lázaro?
Quando Lázaro morreu, Sim. os fariseus, alguns fariseus foram lá consolar Marta e Maria. Quando Jesus chega, Marta, ou é Maria que vai primeiro? Marta vai primeiro, fala: Senhor, o meu irmão já está morto, e tem aquela discussão toda, e Jesus fala: não, ele apenas dorme. Aí vem Maria, fala a mesma coisa de Marta, só que junto dela vem alguns fariseus também, que estavam ali consolando elas. Quando Jesus fala assim: eu vou para o túmulo, os fariseus falaram: ele vai lá para chorar também. Só que ele chega lá e fala o quê? Remove a pedra, Lázaro vem para fora. E no texto fala o seguinte, fala que alguns fariseus que ali estavam, se converteram e começou a seguir Jesus. Então já estava começando a ter divisão, até no próprio, até nos próprios fariseus. Alguns fariseus acreditavam em Jesus e começou a seguir Jesus e deixar a religião. Por isso que os doutores da lei, os fariseus e os saduceus, que eram os doutores da lei, estavam temendo, falaram assim: não, se Jesus continuar operando milagre, vai acabar a nossa religião. Muitos de nós já estão o quê? Seguindo ele. Então vamos perseguir ele. Nós temos que parar esse cara. Tem que parar esse cara. Esse cara tem que parar de operar. E aí ele começou o quê? Começou a perseguir Jesus, os seus discípulos e todas as pessoas que acompanhavam Jesus também. E aqui os fariseus perguntam para esse homem. Aí o homem fala assim, ó: e eles disseram novamente ao homem cego: o que dizes tu a respeito dele? Dele quem? Quem te abriu os olhos, daquele que abriu teus olhos. E ele disse: ele é um profeta. Mas os judeus, isso aí eu estou lendo 18, mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego a respeito da visão, até que chamaram os pais dele que recebera a visão. Aí, não contente, xará, o fariseu foi no pai do menino. Falou assim: seu filho nasceu cego? E o pai do menino falou: não, ele nasceu cego. Não, mas quem operou a cura? Os pais dele, não se posicionando, falou assim: não, ele já é maior de idade. Ele mesmo responde por si só. Está no texto. Ele é maior de idade. Ele mesmo responde por si só. Ou seja, está aqui no versículo 23. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto seus olhos. Nós não sabemos. Ele já tem idade. Pergunta a ele, e ele falará por si mesmo. Ou seja, os pais deles não se posicionaram, mesmo sabendo que Jesus tinha operado o milagre. E esse cara aqui, xará, batia de frente. E os fariseus perguntou de novo: como? Quem te operou o milagre? E ele falou assim: você quer que eu fale de novo? Foi Jesus que me curou. Cuspiu na terra, fez lama, passou nos meus olhos e falou assim: vai lá no tanque de Siloé e lava. E quando eu lavei, eu voltei a ver. Aí os fariseus, no versículo 29, fala o seguinte: nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. Rejeitando quem? Jesus. Sabe o que o caboclo fez? Olha a resposta do homem. O homem respondeu e disse-lhes: porque aqui está uma coisa maravilhosa, que não sabeis de onde ele é, e ainda ele tem aberto o quê? Os meus olhos. E agora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem é um adorador de Deus, ele faz a sua vontade e ele nos ouve. Ou seja, eles bateu de frente com os fariseus. Aí no final, no versículo 34, fala assim, ó: responderam eles, quem? O fariseu. Por quê? No versículo 33 ele falou assim, ó: se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Ou seja, o homem bateu de frente e falou assim: não, realmente ele é filho de Deus, porque ele operou meu milagre. Sabe o que os fariseus falaram para ele? E responderam-se eles, quem? Os fariseus, disseram-lhe: tu nasceste inteiramente em pecado e queres ensinar-nos? E expulsaram-no da cidade. Ou seja, quantas vezes Jesus vai operar milagre nas nossas vidas, xará, e nós vamos ser questionados. Só que muitas vezes, xará, se nós formos questionados, se nós não defendermos a nossa fé,
se não defendermos aquilo que nós acreditamos, se não posicionarmos falando de Jesus, você vai perder sua bênção. Você só vai ser curado, mas você não ia ser salvo. E no decorrer da história, mais para baixo fala assim, ó, a cegueira espiritual. E Jesus ouviu que havia expulsado da cidade, no versículo 35, e Jesus viu que o fariseu tinha expulsado o cara da cidade. E Jesus chegou perto dele e falou assim, ó, crês tu no Filho de Deus? Jesus foi ao encontro dele a segunda vez. Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Ou seja, Senhor, me fala quem que ele é. Ele estava diante de Jesus. Jesus lhe disse, tu já o tem visto, e é ele quem fala contigo. E imediatamente ele disse, Senhor, eu creio. E ele o adorou. Aí sabe o que eu lembrei? João 6,47, quando ele fala assim, ó, Senhor, eu creio. João 6,47, Xará, fala o seguinte, João 6,47, fala o seguinte, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, quando ele se posiciona, quando ele defende quem curou, tanto para os vizinhos dele, quanto para os fariseus, quando Jesus percebe a fé desse camarada, aí ele volta. Aí ele volta e fala assim, você crê? O que ele fala? Senhor, eu creio. E ele o que? Imediatamente o adorou. Não tem como você viver um milagre de Deus sem crer no milagre, sem crer no Deus que fez o milagre na sua vida. E aí eu volto a pensar nas nossas vidas nos dias de hoje. Será que Jesus, Xará, só operava em milagre antes? Será que Jesus só operava milagre só no tempo da Bíblia? Só no tempo que a Bíblia foi escrita? Ou ele opera até hoje? Eu creio que Jesus opera milagres até hoje. Só do fato de você estar vivo agora, ouvindo essa palavra, já é um milagre do Senhor. Só do fato de você ter acordado hoje, aberto seus olhos e respirar, é um milagre do Senhor. É mais um dia de vida que Ele tem te dado. Verdade. E quantas vezes nós questionamos a Deus e falamos assim, poxa, Deus não opera milagre na minha vida. Deus não está falando comigo. Deus não está fazendo isso. Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, eu estou passando diversidade, eu estou passando prova. Mas por que passa prova, Xará? Porque não tem posicionamento para um Deus. Por que passa por prova? Porque na primeira, Deus opera. Quando você é colocado em xeque, o que você faz? Você nega. Quando você é colocado em xeque, você às vezes fala, não, Senhor, para não agradar fulano de tal, eu vou negar minha fé. Quantas vezes nós negamos Jesus? Aí você critica Pedro, porque todo mundo fala, nossa, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes você tem negado Jesus no decorrer da sua vida? Quantas vezes você já negou Jesus hoje? Quantas vezes você já está cego e não vê os milagres que Deus tem feito na sua vida? A proteção que Deus tem dado aos seus filhos, a proteção que Deus tem dado à sua esposa, a proteção que Deus tem te dado. Semana passada, retrasada, eu estava doente, depois o Xará ficou. Quantas vezes Deus nos cura e nós atribuímos a cura a um medicamento? Nós atribuímos a cura a outra coisa e não ao Senhor. Verdade. Nós oramos e pedimos a Deus cura. Depois que nós somos curados, o que você faz? Você nega, você não dá um testemunho, você não fala. Então que possamos nos posicionar, que possamos ter a posicionamento de aceitar o que Jesus tem feito para nós, que mesmo quando nós formos questionados, Xará, nós temos que fazer o quê? Colocar em prática a nossa fé. É verdade, Xará. Xará, quando você citou aí a questão desse rapaz, quando ele foi questionado pelos fariseus, quando eles disseram assim, ó, quem me curou? E ele cita o nome de Jesus, ele corria riscos. Né? Como Jesus era procurado, você disse, Jesus, eles estavam querendo achar alguma falha em Jesus para assim o crucificar, o julgar.
e junto com Jesus os discípulos, e aquele homem, por sua vez, quando ele cita o nome de Jesus, e ele não nega, como você acabou de colocar, ele corre também sérios riscos, né? Mas ele não deixou de se posicionar mesmo correndo risco. Mesmo tendo riscos ali de vida, ele não deixou de se posicionar. O que eu quis dizer com isso é justamente isso, porque às vezes a sua vida ela vai correr risco mediante a sua posição. Mas se você não se posicionar, você também corre riscos. E o risco da inércia é pior do que o risco do avançar, do risco do tentar. Se aquele homem não corre risco, fala assim, não, você é Jesus, e se eu for curado por você, eu corro risco de ser procurado também, eu prefiro continuar cego. Ele também correria o risco de viver o resto da vida dentro de uma cegueira. Mas ele preferiu o quê? Ele optou por quê? Não, eu vou cumprir o que o senhor está falando, quer ir lá lavar no tanque solar, eu vou lá. E quando questionado, ele não caiu em dúvida, ele não caiu em descrédito, pelo contrário, ele se posicionou e falou, não, quem me curou foi Jesus. Do contrário do homem lá do tanque de Betesda, o paralítico de Betesda, quando foi questionado quem te curou, o texto fala assim, ó, e aquele que fora curado não sabia quem era. Ou seja, aquele cego, enxergando, sem enxergar, sabia quem era Jesus. O paralítico enxergando, não sabia quem era Jesus. Porque a pior cegueira não é a física, é a espiritual. Tem muita gente que vê, mas não tem visão. Tem muita gente que está enxergando, mas não tem visão. Aquele homem não enxergava, mas ele tinha a visão de quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E um dia ele encontrou com Jesus e a graça salvadora encontrou com ele. Glória a Deus. Que palavra poderosa essa manhã. Que palavra poderosa. E que Deus, né, Xará? Que Deus, que Jesus possa nos dar a força. Nos dá a força. Ou seja, nos dá a maneira correta de nos posicionarmos. Que na verdade a gente tem que se posicionar, gente, todo santo dia. É verdade. Temos que nos posicionar a cada momento, a cada segundo. Para não cair. Para não cair em tentação. Você tem que se posicionar perante Deus. Então que Deus possa nos dar a revelação da tua palavra, que Deus possa nos ajudar a nos posicionarmos sem medo, igual esse cara. Justamente. Ele não teve medo nenhum. Mesmo sabendo que ele ia ser o quê? Perseguido. Tanto é que ele foi expulso da cidade pelos fariseus, mas ele não teve medo. Ele se posicionou. E quando ele se posiciona, Jesus volta para ele a segunda vez. Aí ele crê. Aí ele é salvo. Então que Deus possa nos abençoar, que essa palavra seja penetrada no seu coração e que seu coração seja terra fértil para assimilar essa palavra, que essa palavra possa germinar, frutificar e dar bons frutos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Xará, você nos conduz na oração? Glória a Deus, vamos embora. Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, gratidão ao Senhor. Amém. Por esta manhã tão poderosa de terça-feira que o Senhor nos deu. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada. Amém. Deus, que possamos, meu Pai, verbalizar as grandezas do Senhor. Que possamos verbalizar aquilo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor, extraordinário na nossa vida. Amém, Deus, que através do nosso posicionamento, além da cura, nós possamos herdar a vida eterna. Amém, porque esse, Senhor, sim é o nosso maior presente. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dessa pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Deus amado, que o Senhor leve sobre esta pessoa a tua paz, a tua bênção. O Senhor leve sobre esta pessoa, Deus amado, a coragem de se posicionar, mesmo, meu Pai, mediante afrontas, Senhor, mediante perseguições, que nós possamos nos posicionar e estar sempre do lado da verdade, do lado da tua palavra, do lado do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe a nossa terça-feira, abençoe o nosso dia, que a graça do Eterno esteja sobre nós, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus possa continuar te abençoando de forma abundante, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira. Se você não conhece a Goiânia Veículos, conheça através do site www.goianiaveículos.com.br. Estamos em todas as plataformas digitais. Agora estamos em 6 plataformas digitais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok, Kawaii e também no Spotify.
todos com o nome Goiânia Veículos. Acesse lá e tenha conteúdos relevantes para a sua vida. Hoje é terça-feira. Terça-feira você sabe, nós temos um encontro marcado 8 horas da noite no nosso podcast Histórias. Então eu te espero, hoje à noite falaremos sobre o mundo automobilístico e eu espero você às 8 da noite no nosso podcast. Tenham todos uma terça-feira abençoada, iluminada, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Gente, não nos ajude, não esqueça, nos ajude a compartilhar esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo, coloca lá um emojizinho, né? Escreve, né? Comenta isso lá, né, Xará? Comenta, nos ajuda. Quanto mais curtida tem, quanto mais também, comentário tem, certo? Mais o YouTube vai entregar essa palavra para mais pessoas, né? E deixa lá no comentário, comenta também, nos ajuda, fala assim, Rodrigos, né? Fala RG, vamos falar, dá uma sugestão de tema da semana também, que nós vamos olhar ali, né, e pedir o direcionamento de Deus, e vamos acatar também a sua sugestão, não é isso, Xará? É verdade, Xará. Então, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.